A espada Magnitsky toca, o imperador Trump pressiona, e a mídia silencia. O império da toga começa a ruir. A lei Magnitsky, forjada para punir ditadores e corruptos globais, agora mira no Brasil e atinge em cheio o ministro Alexandre de Moraes, um nome até então blindado pelo silêncio cúmplice da velha imprensa. Enquanto o ex-presidente Donald Trump exige mais firmeza contra violações de direitos e perseguições políticas em solo brasileiro, os jornais fazem o que sabem fazer: encobrir, distorcer, omitir. As sanções começaram a ecoar, mas os detalhes mais explosivos sumiram das manchetes. É o começo do fim da era da censura e do autoritarismo travestido de democracia. A direita internacional está em alerta e a esquerda, acuada, tenta abafar o fogo com silêncio. Mas já é tarde. A verdade rompeu os grilhões. A tempestade está apenas começando. Quando a verdade rompe o cerco da manipulação, nem os muros do STF conseguem contê-la. O que está em jogo agora não é apenas um nome ou um cargo, é o futuro da liberdade no Brasil. E à medida que as máscaras caem, o povo começa a enxergar quem são os verdadeiros inimigos da nação. Prepare-se, porque o próximo capítulo é ainda mais explosivo. E as pessoas, obviamente, vão entender a gravidade do problema. Como é que você vê a postura da imprensa? Porque a maioria dos jornalistas que lá atrás riam, gozavam, ficavam fazendo piadas, reagiram de duas maneiras. Ou começaram a baixar sua bolinha e falar a verdade do que está acontecendo, ou então dar esse tipo de declaração, esse tipo de postagem que serve só para meme mesmo, né? Pois é, Gustavo, eu anotei 3 pontos aqui que eu quero tratar rapidamente, mas eu vou então começar por esse, né? Eu tenho uma frase para isso que eu tenho usado nos programas onde eu vou, né? Eles não chamavam de bananinha? Pois é, a bananinha entrou até o cabinho, queridinho. A sorte que vocês têm é que ela foi tirada do cacho, se é que você consegue me entender. Olha só, Gustavo, a gente tem um problema grave no Brasil, que é a questão do anacronismo. O que significa isso? Que nós comparamos, né, e isso é feito de maneira até magistral, deve-se reconhecer, pela imprensa brasileira, que é formadora de opinião, também temos que reconhecer isso. E o que vem a ser anacronismo? É você comparar morais, ou seja, a própria moral, em tempos diversos. Vou explicar. Nós hoje, em pleno século XXI, ano de 2025, obviamente nós temos a sociedade com uma determinada moral, ou seja, entendendo muito precisamente o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. E aí você comparar com 70, 80, 100 anos atrás, mesmo que tenha acontecido com o próprio país, chama-se anacronismo, porque obviamente o que era certo, o que era considerado justo, o que era correto, o que divergia da corrupção lá no passado é completamente diferente do que é hoje. Dito isso, eu tenho uma frase também que eu gosto muito de usar em relação aos senadores, né, que agora perceberam que nós temos um problema muito mais grave e que talvez a lei Magnitsky e a própria sanção dos Estados Unidos em relação aos nossos produtos não estejam relacionados a Bolsonaro. Ora, minha frase é: quem poderia imaginar? Pois é, como você muito bem disse na preleção, qualquer pessoa que tivesse 2 neurônios e que minimamente um deles ainda estivesse funcionando, conseguiria perceber não se tratar única e exclusivamente da família Bolsonaro. E aí por que eu estou dizendo aqui única e exclusivamente? Porque o problema existe. É óbvio que nós só estamos discutindo aqui hoje esse tipo de sanção, tanto dos Estados Unidos como a própria aplicação da lei Magnitsky, por conta do trabalho de Eduardo Bolsonaro. Isso tem que ser reconhecido. Além disso, auxiliado, e não podemos esquecer, por mais críticas que às vezes possamos ter das pessoas, né, das atitudes, determinadas atitudes, ontem nós falamos sobre isso, é saudável, mas eu tenho que admitir, eu tenho que reconhecer e eu tenho que parabenizar o trabalho de Paulo Figueiredo ao lado de Eduardo Bolsonaro. Ponto! Você não aceitar é seu direito, senador. Senador Bermuda, senador
Cabelinho, senador, qualquer senador, é seu direito. Você tem o direito de não aceitar, você tem o direito de não concordar comigo. O que você não tem o direito, dada a sua função pública, é refutar a realidade. É fingir, é falsear a realidade dos fatos, porque você tem um dever moral. Ponto. Dito isso, vou terminar o terceiro ponto com algo que também já trouxe em outros programas aqui, quando, né, já de volta ao Jornal da Manhã, que é a democracia militante, a tese estabelecida por um filósofo alemão chamado Karl Liebenstein, e que eu tenho me debruçado para estudar. Ele tem uma frase que me marcou ontem no pedaço do livro que eu estava, que é a seguinte: a democracia é capaz de lutar contra aqueles que atentam contra a democracia. Se ele pensa assim, se ele diz então que a forma de vencer a democracia e criar uma autocracia seria a utilização de uma técnica política, que é o fascismo, isso significa que quando o STF afirma estar defendendo a democracia, mas a agride, a vilipendia, a violenta, a estupra, então significa que ele está se utilizando de técnicas políticas similares ao fascismo. Notem, para finalizar e te devolver, Gustavo, nós estamos vivenciando o período mais espetacular da história política do Brasil, porque todo ser humano é político, e nós dependemos, da resolução dos nossos problemas atuais através da nossa própria política. Ocorre, como eu disse no comentário anterior, que nós não temos maturidade, não temos honestidade, não temos hombridade, não temos idoneidade moral nesse momento suficientemente para resolver esse conflito. Então precisamos de um fator externo. É disso que se trata. E eles vão continuar utilizando o fator externo, o próprio fator externo, para dizer, tá vendo? Temos um inimigo externo que é a quem é preciso vencer. Não, é falácia. É mentira. Eles estão tentando nos ajudar para que nós mesmos salvemos a nossa nação. É muito importante essa reflexão do Caivano, porque é exatamente isso, né? E é esse o ponto dramático que eu quero trazer aqui para o Canuto, porque nós conhecemos vários países que passaram por esse problema, né? Que tiveram aí líderes, enfim, sancionados pela Lei Magnitsky, sofreram sanções econômicas e caíram no fundo do poço. E aí, o Canuto, dramaticamente, de forma dramática mesmo, eu analiso isso, nós temos aí lideranças políticas, aquilo que você já falou até no seu primeiro comentário, né? Todos eles falando da boca para fora, pelo menos é isso que a gente espera, de que estão com o ministro Alexandre de Moraes. O Martim de Luca, hoje, inclusive, ironizou o Messias, o advogado-geral da União, porque ele disse que vai recorrer na Corte Norte-Americana, nas entidades supranacionais, contra essa medida, tanto contra o Brasil quanto o ministro Alexandre de Moraes. E aí o Martim de Luca falou, olha, ele disse que ia defender o ministro Moraes aqui no processo que corre na Flórida, tem 7 meses e nunca apareceu. Enfim, mas o fato é que nós vimos aí políticos, até o calcinha apertada apareceu, não falou nada do problema que está acontecendo aqui, para dizer que é um absurdo. Hoje eu vi alguns jornalistas, tidos assim como mais sério, falando também, olha, o que os Estados Unidos está fazendo é um absurdo, está interferindo na soberania nacional, nós temos problemas internos, é claro que o ministro Alexandre de Moraes exacerbou na sua liderança, no seu poder, mas nós temos que resolver os problemas internamente. E nós sabemos, como o próprio Eduardo Bolsonaro colocou lá fora, que é o seguinte, internamente, do jeito que estava, não tinha mais solução. Canuto, você já falou sobre isso, você já colocou que acha que é uma declaração para o público e uma atuação interna. Só que nós temos eleição no ano que vem e existe uma velha elite política no Brasil, há mais de 100 anos no poder, que não quer largar o osso. Será que essa turma definitivamente largará o osso? Será que dessa vez eles verão que os tempos de outrora já estão passados? Não, Gustavo, eles não vão largar o osso. Eles podem largar o Alexandre de Moraes. Rifar o Alexandre de Moraes, dá o dedo para manter a mão, dá o braço para manter o braço, né? É aquela cena final do filme Tropa de Elite, acho que o 2, né? O sistema se reinventa, o sistema dá a mão para salvar o braço. Então é capaz deles rifarem o Alexandre de Moraes e até o Lula. Aliás, rifaram o Lula uma vez, puseram na cadeia,
todo o plano naquela época, em 2017, era abrir caminho para o Alckmin chegar na presidência da República. O plano deu errado, porque eles não contavam com a evolução tecnológica da internet, e a evolução tecnológica da internet permitiu pessoas como o Bolsonaro ascenderem no Cenário Nacional. Já vinha um trabalho do professor Olavo de Carvalho de 10 anos, que preparou toda, vamos dizer assim, a nova direita no Brasil. Surgiu o Bolsonaro e com a possibilidade da internet, quebrou o esquema. Eles achavam que ia ser o teatro de uma tesoura, só tem PT e PSDB. Tirou o PT, vai cair no colo do PSDB, né? O plano deu errado. Trouxeram o Lula de volta, tá? Porque o Lula era a única chance de tirar o Bolsonaro. O sistema se reentendeu. A chapa Lula-Alckmin é uma expressão desse rearranjo do estamento burocrático brasileiro para tirar o Bolsonaro. Já tirou o Bolsonaro, tá? Agora, o próximo passo talvez seja entre o próprio sistema ou rifar o Lula e o Alexandre de Moraes e tentar se manter. E aí a gente não pode cair nessa esparrela. Tá? Isso aqui é o anti-PT. Não cair nessa de anti-PT. Tem que ver quem é a direita autêntica e o outro é a antidireita. Tudo é antidireita. Lula é antidireita, Alckmin é antidireita. Alckmin não é mais meio centrão, não. Ele é antidireita, portanto esquerda. Tá? E muitos outros do centrão aí são a antidireita. Esse é o cenário que se coloca. E eu queria até comentar também, o Caivano falou muito bem a questão da ajuda externa dos Estados Unidos. Ora, o Brasil já ajudou outros países. O que foi a missão de paz no Haiti? Se não uma ajuda ao povo haitiano que não tinha condições de estabelecer sua democracia. O que foi a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que em 1944, 43, 44, foi para a Itália ajudar a Itália a se livrar do fascismo. A Itália não tinha condições de se livrar sozinha do fascismo. O Brasil foi lá ajudar. O Brasil já foi ajudado outras vezes. Quando o Brasil e Portugal eram um país só, existia um único país de língua portuguesa no mundo, aliás, Brasil, Portugal e outras ex-colônias portuguesas na África e na Ásia. Era tudo um país só. Tá? Quando houve uma invasão estrangeira, em Portugal foram navios ingleses que escoltaram os navios portugueses, trazendo toda a corte da época para o Brasil. Ajuda externa. E na época os ingleses ajudaram também o povo de língua portuguesa a resistir à invasão francesa, lá no começo do século XIX. Então, ajuda de um país no outro tem, tá? Isso aí tem. E os Estados Unidos estão fazendo, tudo estão fazendo, não só por uma questão de ajuda, tá? É uma questão que essas pessoas que estão no comando do Brasil hoje, tá, cometeram atos de guerra, de hostilidade aos Estados Unidos.